Dando sequência, então, pessoal, uma cavidade composta. Quando atinge duas faces do dente, por exemplo, nessa segunda imagem aqui, uma cavidade MO, mésio-oclusal. Ou então, se fosse o contrário, disto-oclusal. Deu para entender? E uma cavidade complexa, quando irá atingir 3 ou mais faces do dente, como o caso desse exemplo aqui. Uma MOD, então é mésio-ocluso distal, tá bom? Com relação à classificação das cavidades, então elas podem ser intracoronárias, extracoronárias parciais ou extracoronárias totais, vamos dizer de uma certa forma assim, tá? Então as intracoronárias vai ser em lei, que a gente chama. Vai estar apenas dentro da estrutura dentária, sem envolver as cúspides, tá? Então, exemplo, uma cavidade oclusal, vestibular, uma cavidade composta ou complexa, mas não vai ter envolvimento de cúspides. Então, eu trouxe um exemplo para vocês aqui, ó. Ela está na face oclusal e mesial, mas olha as cúspides aqui, ó. Elas estão intactas, tá? Claro que está no modelo de gesso, a parte que vai estar na boca do paciente é só essa região aqui, ó, tá? Então a gente imagina que esse paciente, ele tem essa estrutura íntegra aqui, tá bom? Com relação às extracoronárias parciais, que no caso de uma Onley, que está nesse segundo caso aqui, ó, já é bem mais extensa, né? É uma caixa com cobertura de cúspide, mas não é uma cobertura total de cúspide, tá? Porque a gente consegue observar que aqui a gente tem espaço do dente íntegro também, ó. Então, esse é um caso de uma onlay. E as extracoronárias, no caso de uma overlay. Todas as faces serão envolvidas pelo preparo, mais cobertura de cúspide. Eu trouxe até para vocês aqui, ó, esses três exemplos. Uma inlay, uma onlay, desculpa, e uma overlay, que vai cobrir tudo, tá? Vai cobrir as cúspides, todas as cúspides. As restaurações serão consideradas diretas, quando é feita direto na boca, no caso de um amálgama, uma resina composta, tá? E as indiretas, nestes casos aqui, que são realizadas fora da boca. As partes constituintes das cavidades terão as paredes, com limites internos da cavidade, e os ângulos, que são as junções das paredes. Vocês já ouviram falar desses ângulos? Agora eu vou explicar para vocês, tá bom? Com essa relação. Com relação às paredes circundantes, pessoal, vão ser as paredes laterais da cavidade. Então, a gente imagina a cavidade dental aqui, tá? As paredes laterais de dentro dessa cavidade, que fazem contato com a superfície externa do dente e vão receber o nome da face correspondente. Então, seria a parede circundante mesial ou distal, a vestibular ou a lingual, a gengival, no caso de uma parede cervical, tá? As paredes de fundo serão correspondentes ao assoalho da cavidade. Então, elas são classificadas em duas, tá? A parede pulpar, então a gente imagina a polpa dental. Amanhã a gente vai falar sobre endodontia, então vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor, tá? Pulpar perpendicular ao eixo longitudinal. Então vamos imaginar aqui o eixo, longo eixo do dente, certo? A pulpar fica localizada aqui, ó, no assoalho, tá? E a axial, que vai ser paralela ao eixo longitudinal. Deu para entender? Então, essa aqui deitadinha e essa em pé. Parede pulpar e parede... Opa! Parede axial. Gaguejei aqui. Aqui eu tenho outros exemplos em desenho para vocês entenderem, tá? Parede vestibular.